Olá, gente. Sou Agnaldo Júnior, atualmente estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Alagoas, também membro do PET Engenharias. Nessa aula de hoje, na aula 2, eu trago a resolução de exercícios sobre o assunto Propriedades e Teoremas dos Limites, que são conteúdos abordados na disciplina de Cálculo 1. Se você não assistiu à aula anterior, na qual eu estou revisando conceitos, eu estou explicando a parte teórica, volta lá e a partir de agora a gente vai começar a resolver exercícios e pôr em prática os conhecimentos passados na aula anterior. Vamos lá. A questão propõe que a gente encontre o resultado dos limites utilizando as suas propriedades. Nessa questão 1, pede para calcular o limite de x tendendo a menos 1 da função x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Inicialmente observando, a gente vê que se trata de uma função polinomial e que ela tem várias parcelas de soma, subtração. Então já dá para ver que a gente pode utilizar a propriedade da soma e da diferença. É isso que a gente faz inicialmente. A gente separa toda essa expressão em limites individuais, aplicando as propriedades. A gente pode colocar as constantes multiplicando os limites. Fica assim: limite de x ao cubo, com x tendendo a menos 1, menos 2 vezes o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos 1, menos 4 vezes o limite de x com x tendendo a menos 1, mais o limite de 3 com x tendendo a menos 1. Agora a gente pode iniciar a substituição, colocando menos 1 no lugar de x, que vai ficar o limite de x tendendo a menos 1, de menos 1 ao cubo, menos 2 vezes o limite de x tendendo a menos 1, de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o limite de menos 1 com x tendendo a menos 1, mais o limite de 3 com x tendendo a menos 1. Agora é só observar com cuidado e ver como é que ficam os cálculos. Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado vai ficar menos 2, vezes 1, menos 4 vezes menos 1, mais 3. É só fazer as multiplicações e somas e subtrações e a gente vai encontrar o resultado 4. A questão 2 pede para a gente calcular o limite com x tendendo a menos 1 de uma divisão. Então aqui a gente já pode aplicar diretamente a propriedade do quociente. A gente vai aplicar o limite individualmente em cada uma das parcelas dessa expressão, tanto no numerador quanto no denominador. Inicialmente fica assim: 3 vezes o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos 1, menos 5 vezes o limite de x com x tendendo a menos 1, mais o limite de 4 com x tendendo a menos 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o limite de x com x tendendo a menos 1, mais o limite de 1 com x tendendo a menos 1. Agora é basicamente substituir o x por menos 1 e nós temos 3 vezes o limite de menos 1 ao quadrado com x tendendo a menos 1, menos 5 vezes o limite de menos 1 com x tendendo a menos 1, mais o limite de 4 com x tendendo a menos 1, tudo isso dividido por 2 vezes o limite de menos 1 com x tendendo a menos 1, mais o limite de 1 com x tendendo a menos 1. Agora é só executar a resolução das potências e fazer as devidas multiplicações. E nós temos 3 vezes 1, menos 5 vezes menos 1, mais 4, dividido por 2 vezes menos 1, mais 1, que vai nos resultar em 12 dividido por menos 1, que dá igual a menos 12. Na questão 3, a gente vai ter mais uma vez um quociente, para calcular o limite de uma divisão, mas que dessa vez essa divisão ela vai estar elevada a um expoente, que nesse caso é 3. E a questão pede para a gente calcular o limite com x tendendo a 2 de 3x ao quadrado menos 2x menos 5 dividido por menos x ao quadrado menos 3x
mais 4, tudo isso elevado ao cubo. A gente pode, mais uma vez, de acordo com as propriedades, separar esse limite em parcelas individuais e elevar todo esse quociente ao cubo. No caso, nós vamos ter 3 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, menos 2 vezes o limite de x com x tendendo a 2, menos o limite de 5 com x tendendo a menos 2, dividido por menos 1 vezes o limite de x ao quadrado com x tendendo a 2, mais 3 vezes o limite de x com x tendendo a 2, mais o limite de 4 com x tendendo a 2, e tudo isso elevado ao cubo. A próxima etapa é fazer as devidas multiplicações, subtrações e somas, quando necessárias, levar tudo ao cubo. No conseguinte, a gente vai obter menos 12, na verdade, 12 menos 4 menos 5, dividido por menos 4 mais 6 mais 4, tudo isso elevado ao cubo, e vai nos dar 3 dividido por 6, ou 3 sextos, elevado ao cubo, fazendo a potenciação aqui, levando os dois membros da fração ao cubo, nós vamos ter 27 sobre 216. Fazendo a simplificação dessa fração, o 27, nós vamos ter 1 sobre 8, ou 1/8. A quarta questão é para a gente calcular o limite com x tendendo a menos 2 da raiz cúbica desse número aí, que a princípio parece ser um pouco estranho, mas na prática, aplicando as propriedades e os teoremas dos limites, se torna algo bem simples. Posso observar que essa expressão é formada por parcelas de soma, de subtração. Aí a gente vai iniciando com a propriedade do quociente. A gente aplica o limite com x tendendo a menos 2 no numerador e no denominador dessa fração que está dentro da raiz. E a gente vai ficar com raiz cúbica do limite com x tendendo a menos 2 de 3x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 2 dividido por limite com x tendendo a menos 2 de 4x mais 3. A gente pode ainda especificar isso mais ainda fazendo a raiz cúbica de 3 vezes o limite de x ao cubo com x tendendo a menos 2 menos 5 vezes o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos 2 menos o limite de x com x tendendo a menos 2 mais o limite de 2 com x tendendo a menos 2. Isso tudo dividido por 4 vezes o limite de x com x tendendo a menos 2 mais o limite de 3 com x tendendo a menos 2. A gente pode agora substituir x por menos 2. Vai ficar a raiz cúbica de 3 vezes menos 2 menos 5 vezes menos 2 ao quadrado menos 2 menos 2 mais 2 dividido por 4 vezes menos 2 mais 3. Agora se tornou bem simples, é só a gente fazer essas continhas de aritmética básica mesmo, as devidas multiplicações, jogo de sinal, juntar tudo, e a gente vai obter a raiz cúbica de menos 40 dividido por 5. Aqui é uma divisão bem simples, a gente vai obter a raiz cúbica de 8, e a gente vê que isso vai nos resultar em 2. Então, a resolução toda essa expressão aqui, que a princípio parece ser algo bem complicado, aplicando as propriedades e os teoremas dos limites, vai facilitar os nossos cálculos e garantir com que a gente resolva com mais certeza esses cálculos. E a quinta e última questão é para a gente empregar o teorema do confronto para mostrar que o limite com x tendendo a zero da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o seno
π sobre x é igual a zero. Então, aqui a gente vai empregar diretamente o teorema do confronto ou do sanduíche, como queiram falar, para provar que essa afirmação ela é verdadeira. Inicialmente, a gente tem que lembrar de uma coisa, do comportamento da função seno. Quando a gente analisa o gráfico da função seno, a gente vai observar que ela se comporta, ou seja, ela vai de -1 até 1. Então, ela está delimitada dentro desse intervalo, de -1 até 1. A partir desse lembrete, a gente pode inicialmente dizer que a função seno, ou melhor, a função seno de π sobre x, por que eu escolhi a função seno de π sobre x? Porque dentre o produto dessas duas funções, deste radical com a função seno, a gente tem a função seno como sendo a função mais complexa desse produto entre funções. Por isso que eu escolhi a função seno para dar uma atenção especial a ela. Tendo em vista isso, já delimitei o intervalo de comportamento dessa função de -1 até 1. Eu posso agora, então, multiplicar toda a inequação pela parcela mais simples, que no caso vai ser a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Então, toda essa inequação, no caso de -1 menor ou igual a seno de π sobre x, é menor ou igual a 1. Vou multiplicar toda essa inequação pelo termo raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Eu vou ficar, neste caso, com -1 vezes a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado, vai me dar o valor dessa expressão negativo, é menor ou igual a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o seno de π sobre x, que é menor ou igual a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Agora, vou aplicar o limite em todas as parcelas dessa função. Lembro que a função do meio, a gente tem ela como a função g de x. A primeira função é a função f de x, a última função é a função h de x. Lembre-se, para eu encontrar o teorema do confronto, o valor do limite, eu preciso apenas encontrar os valores das funções que estão limitando por cima e por baixo essa função g de x. Neste caso, eu preciso apenas encontrar o limite da função f de x e h de x. Vou perceber que quando eu substituir essa expressão menos a raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado por zero, se eu substituir tudo isso por zero, vou ter como resultado zero. Então, a função f de x vai ser zero. É menor ou igual ao limite da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes seno de π sobre x ao quadrado, todo esse limite tendendo a zero, que vai ser menor ou igual. Aí eu posso resolver o limite da função h de x, com x tendendo a zero da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Quando eu substituo, eu também vou encontrar zero. Ou seja, eu percebo que essa função ela está dentro de um intervalo que vai de 0 até 0. Ou seja, se os limites da função f de x e h de x são zero, isso quer dizer que a minha função g de x, pelo teorema do confronto, ela também vai ser igual a zero, o que mostra que essa afirmação ela é verdadeira. O limite com x tendendo a zero da raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado vezes o seno de π sobre x é igual a zero. De fato, pelo teorema do confronto, essa afirmação ela está correta. É isso, gente. Eu espero ter ajudado. Que vocês possam aplicar essas dicas que eu passei nessas duas aulas sobre as propriedades e teoremas dos limites no cotidiano de vocês, que eu creio que vocês vão obter bons resultados. Tá?
Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para mais vídeos, curta, compartilhe com seus amigos mais dicas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail ou pelo nosso site. E é isto, muito obrigado. Até a próxima. Bons estudos!